Ah, é? Porque as meninas Tem que sempre botar perdem. lá? Eu vou botar o A negócio. Júlia perdeu já 2. Isso aqui, mano. Do bom. Um dos bons, aquele pronto. Aí agora não. Cadê o negocinho que eu boto? Essa pressa você demora. Só quando eu boto. Você viu como Eu tenho um texto também aqui, ó, na minha bolsa da frente. Tá vendo agora? Mas não tá aparecendo. Vai aparecer, é porque tem um delay. Ah, sim. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos no KSSF, com uns minutinhos de atraso, porque a minha geração não é esta, né? Mas estamos aqui dando boa noite também para os nossos irmãos internautas, a Joseli, o Nuno, o Lisan, a Sônia. Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual aí no KSSF, que possamos todos juntos esta noite, unidos neste propósito de crescer, de melhorar, de nos renovar intimamente, que possamos todos nos unir nessa grande vontade, né? Porque uma vontadezinha só não faz verão, mas muitas vontades juntas a gente faz uma massa que vai realmente mover e ajudar uns aos outros a trilharem este caminho. Que Jesus nos abençoe nesta noite, que os irmãos espirituais aqui presentes possam reunir as nossas energias, as nossas melhores energias, vindas das nossas melhores intenções, para que possamos fazer vibrar energias de luz, de amor, de saúde, de paz, para todas as pessoas que hoje estejam em necessidades, especialmente aquelas que se encontram hoje na nossa mente e no nosso coração. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Hoje vamos falar sobre o verdadeiro tesouro. Ó, tá vendo? Aí já ficou todo mundo assim, puxa. Ainda mais nós somos tão ricos, né? Eu pensei que era o grande tesouro, mas o tesouro, além de ser grande, ele precisa ser verdadeiro, porque senão não dá um caldo. Senão as pessoas não vão vir. Não? Então tem que ter As pessoas aqui não vão ouvir. Ah, daqui? É. Eu estou falando baixo, é? Tá muito baixo. Ixi, tá vendo? Estou dizendo. Cadê? Como é que aparece? Ah, não, é que É que você... dois aqui. Aqui, ó. Tem que ser, acho que esse. Esse daqui? Não. É, para aparecer. Um dia ficou. Boa noite a todos. Então vamos começar o estudo de hoje. E antes o que nos motivou, né? Porque sempre que a gente começa a pensar sobre o tema, né, daquela semana, principalmente quando a Lina está viajando. Principalmente quando a Lina não está, porque a Lina eu falei que saudade da Lina, que a Lina não só ela já sugere o tema, como ela já manda o texto base e ainda o subsidiário, né?
E, e a gente acaba não fazendo assim, né, Marisa? A gente acaba mais por pensamento. Não, não, você mandou, dessa vez você mandou, É. eu disse, mas menina, para isso. E Depois foi eu- interessante, porque a gente, o que nós vamos falar, né? E tal, e de repente apareceu para mim no Instagram um vídeo que começava assim: você já pensou que daqui a 100 anos? Acho que deve aparecer para todo mundo. Você botou. Você já Eu pensou botei que no grupo, eu Você acho. botou? Se daqui a 100 anos todas as pessoas que você conhece não estarão mais nesse planeta? E aí, Inclusive você. inclusive você, né? Inclusive cada um de nós, né? Isso é uma perspectiva interessante, né? E aí começa, o vídeo é muito bonito, vale a pena vocês assistirem, quem está no grupo de alunos, acho que a Marisa colocou lá. E eu mandei para a Marisa, mandei para várias pessoas que eu achei tão bonito. É uma coisa que já faz tempo que eu penso, e óbvio que a gente acaba, de vez em quando, pensando, quando a gente quer, de fato, investir no tesouro certo. E aí acabou, por conta desse vídeo, naturalmente, a Marisa falou, poxa, e se a gente falasse sobre o verdadeiro tesouro? Porque, de fato... E aí, complementando isso ainda, eu ainda vi uma outra... É que você mandou, eu botei assim, lembrei da passagem do Evangelho, não acumulei tesouro. Não, pois é. E aí a gente começou a pensar, e claro, quando a gente começa a pensar sobre isso, muitas coisas acabam convergindo daquilo ali, né? Até situações que, além de que daqui a 100 anos a gente não estará aqui, nem ninguém que nos conhece, daqui a pouquíssimas gerações, nada do que a gente tem vai pertencer a gente, talvez não pertença nem à nossa família, talvez já não estejam habitando pessoas que são da nossa árvore genealógica, e com certeza daqui a muito pouco tempo nós seremos esquecidos, porque até é uma lição interessante lá do Êxodo, né, final da Gênese, início do Êxodo, quando ele fala da escravidão, quando na Bíblia fala da escravidão dos hebreus, né, no Egito, ele fala assim: alguns faraós depois, algum tempo depois, um faraó que não conhecia a fama de José do Egito, né, que foi famoso, foi um grande, assim, um governador, né, hebreu que trouxe os hebreus, escravizou os hebreus. Quer dizer, até aquele que era muito importante perante aquela sociedade, em pouco tempo ficou esquecido. E aí aquela história, né? Onde que a gente está depositando os nossos tesouros, né? E aí começamos a falar sobre isso. E aí, claro, tesouro é Não, uma... só uma coisa, e vem de encontro ao texto que a gente estava fazendo agora no GO. parece que uma coisa vai fazendo tudo junto, Totalmente, né? não foi? Mas Isso é tava... uma coisa que para nós é sem um propósito, né, direcionado, mas a espiritualidade está sempre direcionando a gente, porque a gente ainda é muito cabeçudo ainda e precisa ser direcionado para fazer o negócio certo, sabe, né? que eu estudo pouco, aí mandei eu ver mais cedo para poder não chegar aqui sempre. Então, a gente começou a pensar sobre essa questão, de falar sobre os tesouros, que tesouros a gente está. E tesouro é uma expressão que Jesus usou muito. Se a gente pega na Bíblia, Jesus ele fez diversas analogias com as coisas do dia a dia, né? E uma das coisas que todos tinham naquele tempo, e até hoje é uma coisa humana, é guardar tesouros, né? E aí só que Jesus faz uma coisa interessante, né? Porque ele fala assim, não acumuleis para vocês tesouros na terra. Então, peraí, tem várias... O que é o tesouro? Porque senão a gente fala assim, tesouro é qualquer coisa que nos é valiosa. A analogia de Jesus, ela serve para remeter a algo que nós damos valor. E, naturalmente, tudo que a gente dá valor, a gente pode chamar de tesouro. Mas Jesus orienta que a gente não deve acumular tesouros na terra. Ele não fala, não tenha tesouros na terra. Hipótese alguma, não tenha tesouro na terra. Então, isso é muito interessante, porque senão a gente pensa assim, poxa, então eu tenho que me desfazer de tudo que eu tenho. A matéria não serve de nada, eu vou me... Não, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para não acumular tesouros na terra.
E houve tempo em que as pessoas levavam Ao pé da letra. e aí achavam, não, eu largo tudo e vou viver só de sombra e água terça e pronto, né? Exato. E não é só acumular, se vai acumular, acumule o tesouro certo. E aí ele diz o porquê. Que é interessante como Jesus ele é um professor, né? Por isso que não é à toa que ele era o rabi, não é à toa que ele é chamado de mestre. Eu falo assim, tá, mas por que eu não posso acumular tesouro na terra? E veja, não é porque você não ter as coisas, não ficar acumulando. Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Eu falo assim, olha, o que você deixar aqui na terra é passível de destruição. Porque tudo, o processo do planeta Terra é um processo de destruição e renovação durante toda a trajetória. E tudo que a gente tem, né, basicamente se destrói. Com exceção do ouro, né? Por isso que até o ouro é muito valioso, né? É o único metal que não enferruja. Por isso que o ouro ele tem essa mágica, né? E ele não sofre a degradação aí. Claro, você tem o aço inox, mas ele é uma liga metálica. E aí Jesus continua, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Você fala, tá, mas o que isso significa? O tesouro, tá, a primeira parte é fácil. A segunda parte é fácil. O tesouro que você acumula no céu vai ficar com você para sempre. Então não será destruído. O que? Não, porque Jesus está dizendo isso. Então você vai ter esse tesouro para todo sempre. O problema é a gente definir o que é um tesouro no céu. Porque a questão está nisso, né? O que é um tesouro no céu? Aí a gente tem que pegar dentro do contexto das palavras de Jesus, identificar qual é o verdadeiro tesouro. E Kardec fez isso de uma forma brilhante. Ele deu aquela máxima: fora da caridade não há salvação. Então, o tesouro no céu que nós temos que acumular é a prática da caridade. Não é a teoria também, né? A gente pode teorizar a caridade o tempo todo, ficar teorizando e chegar no conceito mais bonito. Talvez eu trace um conceito mais bonito que Jesus, por exemplo. E aí a pergunta, você fez? Não pratiquei não, mas olha que conceito bonito que eu criei. Não é isso, né? O acúmulo de tesouros é a prática reiterada da caridade. Caridade no sentido amplo. Kardec, aliás, trouxe, a gente sempre tem que lembrar, o que é caridade segundo Jesus. Já falamos várias vezes aqui, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esse é o conceito pleno de caridade. Porque senão a gente fica pensando só que acumular tesouros no céu é 1 quilo de feijão. Ah, o que você fez? Eu falei 1 quilo de feijão. E aí, quando a gente pensa em caridade numa visão primeira, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo para quem dá comida para quem está precisando, está com fome. Isso também é caridade. Mas é uma parte da caridade. Talvez a parte mais fácil da caridade. Porque a caridade, na sua visão mais aprofundada, é a benevolência para com todos, é ser bom para com todos. Eventualmente, ser bom para com todos é 1 quilo de feijão, é 1 quilo de arroz. Mas, às vezes, ser bom para com todos é ouvir, é orar, é praticar aquilo que a pessoa está precisando. Tanto que Jesus, naquela passagem maravilhosa na boda de Caná, quando Pedro puxa a orelha de Jesus, né, entre aspas, mestre, transformar água em vinho numa festa, isso não é contribuir com as coisas mundanas? E o que Jesus responde? Né, a prática da festa, da bebida, não sei o quê. Pedro preocupado, que a primeira revelação de Jesus foi essa. E aí, o que Jesus responde para Pedro? Pedro, sabe nada. Conhece a alegria de servir a um amigo? A benevolência para com todos é a alegria de servir a um amigo. É ser bom e dar aquilo que o amigo precisa. Eu até brinco.
Eu acho a discussão, muitas vezes se perde-se na discussão, dizendo, aquilo não era vinho, era água com sabor de vinho, era não sei o que lá, isso é irrelevante. Essa é a discussão menor. A discussão maior é que se ele precisasse de gasolina, Jesus teria transformado água em gasolina. Se o amigo precisasse de uma palavra amiga, ele transformava a água numa palavra amiga. Então, a benevolência para com todos é identificar no próximo aquilo que você pode servir e fazê-lo. Indulgência com as imperfeições alheias é a compreensão das dificuldades e dos desafios e do processo evolutivo de cada um nessa jornada, e não é você passar a mão na cabeça e falar, olha, não, fulano tá errado mesmo, ele é desse jeito e tal. Não, não é isso. E assim fica fácil. Jesus nunca fez. Não é fácil quando você pensa isso, entendeu? É mesmo que a caridade, se você pensa só na parte material da caridade, é muito fácil. É a mais Você fácil. não precisa nem ir levar a sua donation, né? Você pede, você está indo ali, leva o meu feijão e o arroz também que eu separei aqui para dar para essa família. Você nem vai, ali você vira só e diz, estou me sentindo tão leve agora. E deixa eu pegar esse caridade. saco aqui que está mais antigo aqui dentro do meu armário. Não é um movimento apenas físico. Então, quando fala-se desse tesouro, essa expressão da caridade, como o BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão, são todos movimentos emocionais, movimentos do coração. Então, ou você sente ou você não sente. Porque você pode dizer à pessoa assim, tá, fulano, eu te perdoo, virar as costas e rogar uma praga. Então, você fez um movimento, tentou fazer assim que a gente começa a fazer. Deve, inclusive, tentar, mesmo que rogue a praga depois. Porque isso vai lhe chamando a atenção. Que na hora que você disse, mesmo sem querer muito, eu te perdoo, deu uma leveza interna, um pouquinho deu. Mas quando você se vira e diz, tomara que morra, tomara que aconteça de novo, aí você já recupera o peso que estava carregando anteriormente. Então, a gente vai sentindo essa diferença de quando você faz genuinamente ou quando você faz da boca para fora, como a gente diz, né? Porque é um ato físico, mas tem que vir de dentro, tem que vir das entranhas do espírito. Por isso que os tesouros são do céu. A gente constrói e tenta mantê-los aumentando aqui na vida física, que a gente não se vê como espírito. A gente vê só essa vidinha agora, mais ou menos. E aí, dentro dessa vidinha, é que a gente tem que exercitar a nossa vida plena. Aquela que, quando a gente sair daqui, a gente vai dizer, vixe, Maria, eu caí, o saquinho nem cresceu um pouquinho. Está quase que na mesma altura de quando eu fui lá passar esses 80, 90 anos. Que coisa, menina. Né? Então, a gente vai vendo isso, aí o espírito, cada vez que retorna, por isso que o mundo agora está nesse caminho de crescimento, porque a gente vai melhorando. A gente vê muita atrocidade ainda acontecendo, parecendo que realmente ninguém descobriu o tesouro ainda. Mas já descobrimos, já mesmo aquele que está lá jogando pedra na cruz, ele já descobriu. Mas ele ainda não tem assim aquela vontade mesmo forte de dividir isso com ninguém. Então fica só para ele. Então, quando ele deita, às vezes, à noite, assim, é transportado e sai do corpo e conversa com o pessoal, né, que está assessorando ele, e ele volta, né, para o corpo cheio de ideias boas. Puxa, não, vou acabar com aquele conflito ali, olha, não vou mais fazer aquilo ali. Volta cheio de gás. Mas quando acorda, né, que vê assim, olha, tudo à volta dele, rapaz, eu morando aqui nesse casão, se eu começar a acabar com este conflito, eu vou voltar para aquela casinha que eu morava lá, só mais um pouquinho, está tão bom aqui. Mesmo que criança, não é maldade, é a falta de vontade de ser feliz e fazer o outro feliz. E a própria matéria, né? A própria matéria nos matéria. impõe. A matéria
é o nosso meio de progresso, mas também é o nosso meio de ficar estanque, né? A gente tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus fala, não acumuleis os tesouros da terra. Mas ele fala, use os tesouros da terra porque você está na matéria. Você precisa comer, né? Então, a matéria, ela existe para nos impulsionar desde que a gente saiba o limite daquilo que é necessário e do supérfluo. Aliás, isso é bem tratado, né? Muito bem tratado no Livro dos Espíritos. O necessário e o supérfluo, né? Então, e quando a gente acumula o tesouro da terra, a gente está no supérfluo. Agora, quando a gente está na matéria sobrevivendo e vendo, e é justo, às vezes a pessoa fala assim, não, eu preciso de uma Mercedes. Mas às vezes a pessoa precisa. Não é. Ele é um grande empresário, ele vive daquele status para que ele possa progredir, e às vezes ele precisa. Eu, por exemplo, não preciso, né? Mas a gente tem que saber aonde a gente está e tem que viver a matéria. A matéria precisa ser vivida. O pessoal brinca, meu primo, que eu sempre uso ele como exemplo, coitado. É um cara que vai para academia, olha como ele é malhado, faz isso aqui lá, e eu sou sempre feliz quando eu saio da academia. Mas eu falo, não é por causa da endorfina, é porque eu tô saindo. Não é a felicidade de fazer o negócio, é a felicidade de sair de lá, né? Então, assim, mas... Eu até saio bem, sabe, da academia. Agora, o negócio é que depois que eu saio, eu digo, pra que voltar? Tá tão bom assim. Mas como eu sou um masoquista, eu vou quase todo dia, né? Mas quase todos os dias, né? Mas eu não aprendi nesse tempo todo a ir feliz. Eu saio feliz, né? Você vai deixar ela falar? O negócio é quando a academia bate um pouco. Não, aí... Mas eu não sou... Mas veja como é importante. Assim, é hoje que eu vou. E é claro que eu estou fazendo uma brincadeira. É que minha mestra está aqui, sabe? A minha mestra que me deixa. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, mas o nosso corpo físico é o nosso veículo do espírito. Então, cuidar do corpo físico é necessário. O problema é quando você acumula tesouro no céu. Assim, correr 21 quilômetros é exagero, é acumular tesouro na terra. Você pode correr 5. Nessa próxima desencarnação, né? Nessa próxima desencarnação, quando eu chegar no espiritual, eu vou fazer uma reivindicação. Assim, quando a gente começar a cultivar os tesouros do céu na terra, como academia, eu, por exemplo, vou para academia pela massagem. Mas como eu tenho vergonha, eu faço alguma coisa antes da massagem. Eu acho que aí a gente deveria ter um prêmio, alguma coisa, né? Enquanto está aqui. Devia ter alguma coisa que acontecesse rápido, assim, você dizer, puxa, está valendo a pena fazer ginástica. Porque a ginástica moral é por isso que a gente não faz, porque a gente não vê muitos resultados, né? Quando você faz a ginástica física, você está vendo, puxa, eu estou assim, estou andando mais rápido, né? É como aquele grupo de comédia espírita, já viram aqueles rapazes no YouTube? E ele fala assim, Deus, vou fazer uma sugestão de melhoria, porque tem algumas coisas que estão erradas. Por exemplo, espinafre. É um troço ruim, não tem gosto. E é saudável. Poderia ter gosto de brigadeiro. Todo mundo ia ficar saudável. Pudim. Pudim. Brigadeiro. Um alface com gosto de pudim. Né? Todo mundo ia ser saudável. Né? Então tem algumas melhorias. Mas o fato falando, a gente vive a matéria e precisamos. Não adianta a gente vai na churrascaria, come um boi inteiro, tenta colocar um boi dentro de você, né? E à noite a gente sente fome. Essa é a matéria. No dia seguinte a gente está com fome. Se a gente não sentir à noite, no dia seguinte está. A gente não adianta comer um boi e achar que a gente vai ficar um mês sem comer. Quer dizer, você veja como a matéria nos exige coisas que são essenciais. Então, estar na matéria é passar por essas dificuldades de frio e tudo mais. Então, a matéria, ela nos exige que a gente tenha tesouros. Sim ou não? Precisa. Dificuldade de saúde, a gente tem que acumular um certo
capital, porque se a gente tiver um problema de saúde, a gente tem como pagar. Então não é. Veja como a gente tem que ter a sensatez de entender a Pelo menos matéria pagar de o Jesus. seguro, né? Para você pagar o seguro. Agora, por outro lado, a matéria tem isso que a Marisa colocou. É aquele. A gente está numa grande casa, tá não sei o quê, a gente quer fazer, mas a matéria não segura porque eu vou perder aquela situação. Foi o que Alcione, né? O mentor de Alcione falou para ela. Assim, Alcione. ela ia encarnar, ela já estava num processo evolutivo que não precisava mais reencarnar na Terra, mas ela queria fazer por amor, para ajudar. E aí o mentor falou o que para ela? Cuidado. A carne, ainda estar na matéria não é fácil, mesmo para quem está nesse nível evolutivo. E as dificuldades da matéria são tão grandes que muitos espíritos que fazem isso pelo amor que você está fazendo, ao desencarnar, não conseguem chegar aqui de novo. Demoram um tempo para regressar. Você tem certeza que você quer ir? E ela fala, tem, porque o meu amor é maior. E, de fato, ela vai. E eu vou contar um livro, que foi um livro escrito há 50 anos, se você não leu, o problema é teu. Não existe spoiler de um livro de 50 anos, né? Então, e não adiantou, porque o espírito só evolui se quiser. Não é que fez isso por amor, não consegue voltar para onde ela está. Por causa da vibração. Não houve regresso do processo evolutivo. Né? São detalhes muito pequenos. Vamos lá. Ela não volta a ser primitivo porque a matéria venceu, mas ela não consegue se reequilibrar para poder chegar naquele nível. Entende? Não é que ela volta a ser. Tá? Que é o espírito crístico que já vem. Aí ele é infalível, aí é diferente. Mas o padrão vibracional que ela alcançou, por conta das imposições da matéria, é muito. Não são todos, eles dizem. Muitos espíritos não conseguem regressar imediatamente a esse padrão. Veja que dificuldade é a matéria. Até para alguém muito mais evoluído do que a gente. Então, por isso o cuidado que a gente tem que ter. A gente está estudando no sábado Francisco de Assis, né, do Miramês, e a gente vê isso. João Evangelista é o espírito que vai, né? Ele vai, conhece a mãe, conhece o pai, ele sabe de tudo que vai. São muitos espíritos ali reencarnando naquele período para poder, em missão mesmo. Mas ele sabe e é avisado disso, que ele não vai fugir de algumas dificuldades quando encarnado. E Francisco tem, né, na adolescência, alguns problemas. Então, para você ver, são espíritos em missão. E que estão e que já estão, é Jesus que faz o esquema todo. Então, imagine. Mas é assim que a gente vai treinando. Por isso que a gente vê que, às vezes, a gente chega na casa espírita, né, e está lá 1 ano, 2 anos, mas você ainda não é pacífico, você ainda não faz alguma coisa na casa, não quer evangelizar, está assistindo aula. Ai, não posso, não, acho que ainda não estou preparado. Né? Às vezes a gente mas é aí que, às vezes, é o medo de se expor. Isso é espiritual também, muitas vezes, né? Você fica, não, eu estou aqui quietinho, só recebendo. A gente fica feito criança boba, pensando. É o que está na casa. É o que está na casa, não quer, né? Então, a matéria só serve para a gente viver desafios. Quanto mais desafios a gente enfrenta, a gente se põe, né, no movimento, melhor vamos nos sentindo, mesmo que nos frustremos algumas vezes. E não deu certo agora, não deu, vou tentar outra coisa. Mas temos que estar em movimento. Não adianta se esconder na casca que, não, aí Jesus está me cuidando. Tá? A gente já passou dessa época. A gente tem que saber, não, algum movimento eu tenho que fazer. Onde está o meu tesouro? Né? Onde estiver o meu tesouro, ali está meu coração. Então, se meu tesouro, o que eu estou me fixando nesse momento, é alguma coisa que só serve para a matéria, é logo, não dá certo. Né? É como, às vezes, né, casar com aquele homem muito rico, né? Vou viver agora uma boa. Não é bom. Porque aquele tesouro não é seu, não lhe pertence, e você vai ficar perdendo tempo com o tesouro dos outros na mão. Então, não serve. Mas são desafios que, às vezes, a vida apresenta.
todos os dias a vida nos apresenta alguma coisa. É que, às vezes, normalmente, esses desafios que a gente precisa se envolver são desafios que doem e dão trabalho da gente, né? Vem muito emaranhado assim, a gente tem que ir tirando fio por fio. Ai, quebrou aqui, deixa eu emendar. Ai, não... Então, não é nada muito fácil, não vem de graça, né? São provas, é mesmo que você está na escola. Vem a prova, aí se eu não estou praticando isso aqui eu vou, né? Não vou me sair bem. Mas tem essa outra coisa que eu já faço bem, deixa eu me aplicar nisso. Né? Mas a gente não pode fugir da evolução. Não pode, porque a gente não tem a quem culpar. Não vai chegar lá e dizer, ai Deus, você não me botou. Não, botei sim, olha lá, quantas chances você teve, né? De não se lastimar, de não desistir de alguma coisa que está fazendo, ou que quer fazer, né? Ou desistir de alguém, ou então não enfrentar um determinado problema que se apresente. Né? Às vezes a pessoa, até para mudar o trabalho, é difícil. Aqui eu estou isso aqui está tão bonzinho para mim, né, Kel? Tão bom para mim, para que eu vou me mover daqui? Dá vontade de dar uma cacetada, mas não cabe a nós, não cabe a nós, avaliadores. Mas veja como a Marisa coloca, né? Esses espíritos que já estão mais afins com Jesus, eles já estão mais sensíveis. Exatamente o que a Marisa colocou é que Jesus complementa. Ele fala assim, olha, não adianta você fazer a caridade, como a Marisa colocou, se você não está sentindo aquilo. Não é que não adianta. Não adianta menos. Claro que podia ser melhor, se você faz a caridade para aparecer, para mídia e tal, para todo mundo ficar... Lógico que vai valer mais do que se você fizer o mal, né? Não, e vale. Só não vai valer tanto. Sabe por que vale? Porque quando você faz aquilo, alguém vai estar de lá muito grato. Exato. Pelo que você fez, sem sentir nada, só para aparecer. Mas alguém lá se puxa, que pessoa boa, olha para aí. Aliás, é a história de André Luiz. Então, essa energia da gratidão pega aquela pessoa dura de coração e já amolece um pouquinho. Então, fazer o bem nunca é jogar nada fora. Sempre vá de cara dura, vá com raiva, vá querendo que o outro morra, não tem problema, só não dê comida podre, não envenenar, mas dê uma coisa gostosa, feito nós aqui, né, gente? Aí ele diz assim, ó... A nossa cantina é assim, o pessoal pode estar do jeito que for, com raiva, naquele dia, foi uma semana ruim, mas na hora, meu filho, que vem aquela galinhada, que vem aquela peixada, aquela... Né? Agora é o quê? Bobó de camarão, tá? Então, aí a gente vai tratando assim as meninas, sabe? A tom de ló. Meninas, vocês estão bem hoje? Mandar mensagem, tudo, sabe? Para elas não irem para outro centro. Aí a gente morre de fome. E ele continua assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, aonde a gente depositar, a gente pode depositar na matéria, sim ou não? É um direito, existe o tesouro da matéria. E a gente pode depositar toda a fé na matéria, que são os materialistas. Né? O problema disso é que daqui a 100 anos a gente não vai estar aqui, não vai levar nada da matéria, então vai ser um pouco frustrante. Né? Porque o que a gente leva desse tesouro que a gente acumula? Então a gente pode ter um tesouro da casa, pode ter o tesouro do carro, pode ter o tesouro do telefone que a gente quer, não tem problema. Desde que a gente não deposite nisso a fé errada. Porque a gente tenha o telefone, tem o carro, tem a casa, tem uma boa refeição, sabendo que aquilo é uma alegria efêmera. Às vezes ela é efêmera por um momento, às vezes ela é efêmera por 10 dias, às vezes ela é efêmera por um ano, às vezes ela é efêmera que você vai lá, comprou a Mercedes do seu sonho e no dia seguinte você está frustrado porque já saiu uma honra. Né? Depende. Só não pode depositar a fé nesse tesouro como se ele fosse a sua felicidade. Mesmo aquele que vai para a academia todos os dias e está malhado, será o cadáver mais saudável do cemitério. É só isso que vai ser. Como o perispírito é plástico, né? Como diz, eu posso moldá-lo do jeito com cabelo. Depois que eu vou moldar do jeito que eu quiser. Né? Então, eu até brinco, né? Carolina todo dia me perturba. Vai pra academia, não sei o que. Eu falei assim, essa encarnação
Eu decidi que eu vou investir nos tesouros do céu. Também estou com você. Né? Eu decidi que alguns, né? Alguns, não Coisa todos ruim, também. academia. E aquela história. Agora, se a gente. E claro que a gente vai ficar feliz. Poxa, quem não fica feliz quando vai lá, compra um carro novo, uma coisa. Fica ou não fica? Essa felicidade é justa. Especialmente se você comprou aquilo fruto do seu trabalho. Isso é muito claro no livro dos Espíritos. Está muito claro que você tem o direito, tudo que você tem, fruto do seu trabalho, é justo. Agora, desde que você não acumule demais. Desde que você não faça isso em detrimento do outro. Porque aí você começa a ter injustiças. Agora, se a gente deposita essa felicidade para todos sempre, é que é o problema. Porque a gente não vai levar o corpo físico, a gente não vai levar a casa, a gente não vai levar o carro. Às vezes a gente vai, inclusive, vai deixar os filhos aqui. Depois a gente se reencontra. Mas mesmo os filhos em que às vezes a gente deposita toda a nossa energia naquilo, nem isso vai levar no momento que a gente for. E aí? Aí vai gerar a frustração, o desespero, o apego exacerbado à matéria. Quantos espíritos estão atrelados a essa matéria que desencarnam e ficam atrelados àquela casa, ficam atrelados àquele carro, ficam atrelados àquela fortuna que juntaram, ficam atrelados aos filhos, presos. Pode causar discórdia. E aí vendo... Aquela felicidade, depois que você enxerga, pode ter sido também ao contrário. Exato. Tudo causa um problema de família, de herança, etc. Claro. E aí o que acontece? Então a gente tem que também botar na perspectiva que nós temos que acumular felicidades para sempre. Felicidades que a gente vai levar. E o que a gente vai levar daqui? O conhecimento que a gente adquiriu, as amizades que a gente fez, que a gente pode não levar a pessoa, mas a gente leva a amizade, né? O bem que a gente plantou e semeou. Porque a caridade, e aí voltamos à caridade que a gente faz, é nossa advogada para a eternidade. Então, isso são palavras de Emmanuel, não são minhas. O fato quando Jesus diz fora da caridade, não há salvação, é fora do amor, não há salvação. Da caridade no sentido pleno. No sentido pleno, né? Aquela caridade sentida, aquela doação que você faz de qualquer coisa, de um pensamento, de um sentimento, de uma vibração. Não é só o dar coisas, né? É o que você pensa do outro. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente está jorrando pensamentos difíceis para alguém e não sabendo que estamos atingindo mentes que vão devolver para nós. Às vezes não vai atingir nem o alvo, né? Às vezes atinge outras mentes pequenas e essas mentes passam, é o oposto da gratidão, passam a atacar. Então, às vezes, a gente recebe as energias deletérias e não sabe por que veio assim, né? Então, essa coisa da gente colocar um sentimento nobre em tudo que faz e pensa é muito importante. Mesmo quando você, a princípio, você fica meio zangado com alguma coisa, mas depois burilhe aquilo e passe, ao invés da zanga passe a modelar momentos mais positivos para ambas as partes, para poder essa caridade, né, como se fala, esse amor, essa energia boa começar a prevalecer. E aí, às vezes, você pode estar em profundo desespero e essa energia ser acionada por qualquer espírito bom que esteja próximo de você. E até aqueles que receberam. Porque, às vezes, o outro doando, a gente está num desespero tão grande que não percebe a vibração. Mas quando aqui as vibrações que a gente faz para os doentes mesmo, a gente faz durante um longo tempo. Porque não é muito fácil você atingir um objetivo na cura de alguém do dia para a noite, porque às vezes até aquele alguém não se permite. Às vezes quem está em volta não permite. Então, é toda uma quebra de barreiras emocionais, de durezas de coração que a gente tem que ir durante a vida tentando atravessar devagarzinho, porque não tem como romper, né? Cada um tem seu livre-arbítrio e cada um faz o que quer.
Essa é a explicação que Jesus continua dizendo, olha lá. Cadê? Os olhos são a candeia do corpo. Sabia que estava sendo tudo. Né? Os olhos, o que ele quer dizer é que os olhos, aquilo, como você se comporta, é a candeia da alma, a luz da sua alma. Né? Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aí ele continua: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou dinheiro, né? A tradução mais moderna, a matéria. E aí ele coloca a gente em xeque, porque aqui é uma lição extremamente profunda, né? A primeira parte é o que a Marisa coloca, aquilo que a gente faz de coração, é o espelho da nossa alma. Então a gente pode fazer a caridade, aquela ação caridosa, mas sem ser caridade, ser só uma ação caridosa, sem a vontade, sem aquele amor, sem aquele... E a gente pode fazer o inverso, pode fazer de maneira caridosa a ação caridosa. Depende do que a gente tem dentro da gente. Mas a continuidade que Jesus coloca é que eu entendo que a matéria é importante. É isso que Jesus está colocando no final. Mas não... eu consigo administrar. Eu vou cuidar da matéria e vou cuidar do espírito. Jesus já disse que não vai. Não sou eu que estou dizendo, por isso que eu não vou para academia. Porque ou é o corpo ou é o espírito. É ele que está dizendo isso. Né? Ou você, é claro que é uma metáfora, né? Não tem como você se preocupar proporcionalmente com o espírito e com a matéria. Porque não tem como servir a dois senhores. São senhores distintos. Você vai atuar na matéria, mas o teu coração tem que estar servindo ao seu espírito, ao seu propósito evolutivo. Porque se você servir seu propósito evolutivo seja uma evolução meramente material, você não conseguirá dar um propósito espiritual. É isso que Jesus está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Não tem como servir. E ele é muito mais sábio do que eu. Então a gente tem que fazer uma opção de utilizar a matéria como recurso do processo evolutivo espiritual. Então é claro que tem que ir para a academia, porque você tem que cuidar do seu vetor, do seu corpo físico, para que ele viva mais tempo, para que você possa evoluir mais, mas não ir tanto. Né? É claro que você tem que ter uma boa casa com conforto para a sua família, mas não é necessário. É claro que você tem que ter um bom carro, uma coisa que não te deixe na mão e não sei o que lá, e que você possa, dependendo do que você até ter um carro melhor ou não. Cada um tem a sua realidade. Mas a partir do momento em que a gente extrapolar para o supérfluo, estaremos servindo a Mamon, estaremos servindo a matéria. E ao servir a matéria, não tem como servir o Espírito. Não tem como servir a Deus. Esse é o alerta que Jesus... Porque aquele que achar que vai conseguir, Jesus já disse que não vai. Está iludido. Porque a matéria é efêmera. Esse é que é o ponto. Não, e a matéria termina tirando o espaço do espírito para qualquer evolução, porque naquele momento a gente trava. É mesmo que na época de Jesus, quando ele curou as pessoas, muitas delas retornaram e ficaram doentes outra vez. Porque o fato de você ser curado milagrosamente, se ficar na sua cabeça esse milagre do corpo, que não foi um milagre, aquilo sai da sua... Né? Você continua fazendo as coisas emocionalmente doentes que fizeram com que o corpo adoecesse. E mesmo que não ficaram doentes depois, né? Como o Haroldo gosta de dizer, uma frase que eu gosto muito do Haroldo Dutra, ele fala assim, 100% das pessoas que foram curadas por Jesus morreram. Ou seja, não adiantou nada ser curado, porque vai morrer. Porque a matéria vai morrer. Isso é um alerta engraçado, mas é muito importante para a gente se ater ao detalhe.
ainda que a gente busque uma cura do corpo físico e ela aconteça, e que seja por mérito nosso, mérito da ciência, mérito de lá, nós vamos morrer. Não, e a doença é a cura também. Então, às Exato. vezes, a impossibilidade de alguma coisa faz parte do processo, né? Porque, às vezes, se você fosse totalmente são, você só vivia na academia, nem vinha ao centro. Então, como tem, às vezes, alguma dorzinha aqui, aliás, deixa eu ir lá, uma decepçãozinha aqui, né? Aí vem. Mas se a gente ficar assim, não, basta fazer isso, não tem esses milagres todos, coma isso, um ano faz bem, no outro ano já descobriu que faz mal, que não sei o que, aquela coisa que fica todo mundo mudando a alimentação em vez de comer o brigadeiro, sem culpa, sem nada. Porque, Por isso que eu continuo comendo picanha e costela. Eu vou descobrir que faz bem. Em algum momento, eu descobri. Mas esse é um processo, eu tenho certeza que o futuro evolutivo da humanidade é ser vegetariano. Isso, quem está dizendo é Emmanuel. Não, isso Eu decidi que não vai ser nessa encarnação o meu futuro. Por isso que eu já estou começando agora, para não sofrer. Mas vai ser sim. Isso é um caminho evolutivo. Emmanuel está dizendo isso. No futuro, nós não nos alimentaremos, os espíritos mais evoluídos não se alimentarão de seus irmãos mais novos, né? De seus, não vai precisar, né? Mas hoje nós precisamos. Isso foi um processo. Não, de alguns irmãos. Não precisa também comer todos os irmãos. É por isso que, né, o veganismo é bom, porque aí você já excluiu os irmãos. Mas ainda quer um irmão, como o irmão peixinho, o bobó do domingo, né? Camarãozinho que é mais inofensivo, né? Ah, camarãozinho tá bom. Mas o fato o bicho é que... até gosta, para depois ele vir um peixe bonitão, assim, mais aquela coisa mesmo. Está também provocar a evolução dos bichinhos. Mas eu acho essa coisa da gente, é tão difícil, eu acho, né? Mesmo a gente lidando com o espiritual e tudo, mas a matéria, ela é devoradora. Por isso que só o conhecimento é que faz com que a gente comece a se desligar um pouquinho. E a gente começa a ver isso nos acontecimentos da vida. Acontecem coisas muito trágicas, elas não deixam de ser trágicas, nem você passa a ser uma pessoa sem sensibilidade. Mas você não sofre à toa, você sofre o suficiente para dar conta de avançar naquele processo, né? Porque não adianta, às vezes, você parar toda a sua atual existência por causa de um processo de dor, né? Então, você vê, às vezes, a cura das doenças virem através da fé das pessoas, da vontade de viver, da vontade de realizar alguma coisa. Então, toda pessoa que amanhã, se eu for no hospital, se você está com câncer, eu vou começar a dizer, bom, então, o que é que eu posso fazer para eu poder viver mais esse tempo que resta, né? A gente não sabe o tempo que resta, mas vivê-lo com intensidade e qualidade. Né? Não sei cansar muito. A ginástica vai ter que ter, né? Vai ter que entrar para poder o corpício não sofrer. Né? Mas também não pode a professora elastecer muito a borracha lá. Tem uma frase do Emmanuel que é muito importante. Às vezes, quando a gente está passando pelas dificuldades, a gente lembrar. Né? Não que a gente, às vezes, vai sentir, porque quando a gente está passando pela dor, pela dificuldade, a gente sente a dor e a dificuldade. E normal, faz parte do processo. Mas existe um momento em que nós temos que parar, eu sempre digo, fazer um voo panorâmico, o voo da águia da nossa vida, e depois voltar. E quando a gente faz esse voo panorâmico, vale a pena lembrar de uma frase do Emmanuel sobre isso. Ele fala assim, olha, nunca se esqueça que todas as dificuldades postas na nossa vida, na sua vida, na nossa vida, elas são colocadas pela espiritualidade com a certeza, na proporção para a certeza da sua vitória. Por mais que pareça que a gente não vai... Então, nós vamos vencer. Por mais que pareça que não é. Então, não é colocado. Porque se tivesse sido colocado sabendo que nós não venceríamos, Deus não seria bom. Então, a proporcionalidade da dor é
no exato tamanho do quanto a gente sustenta, do quanto a gente consegue vencer. Por isso que é parcelado, né? Claro que às vezes a dificuldade é tão grande, aí eu viro para Jesus, pô, cara, divide mais 3 encarnações essa, faz um parcelamento para mim nessa. Vocês não pedem parcelamento? Eu peço, eu tenho que pedir. Quem não chora não manda. Claro, aliás, aí vou chegar na minha conclusão final. Sobre esse tópico, Kardec fala em o Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo chamado Buscai e Achareis. Então, se vocês estão passando por dificuldade que vocês acham que não estão dando conta, pede parcelamento. Ele não pede. Vai que você merece. Pede uma moratória. Quando? Tá difícil de pagar agora, você dá uns 3 anos para eu voltar a sofrer essa dor. Depois eu volto mais forte, só para dar aquela recuperada, aquele fôlego. Ou então parcela em 2, 3 encarnações. Eu peço em 10, para ver se ele parcela em 3. Já pede mais. Aprende a pedir parcelamento. Porque se você pediu em 10, ele parcelou em 5, você queria 3, não vai ficar feliz? Mas aí quando parcela, ele, lógico, parcela, mas vai lhe mandar outras coisas que você deve fazer para poder garantir Claro, a porque moratória. Jesus veio nos ensinar um E caminho. dá para fazer. Porque Jesus veio nos ensinar um caminho mais fácil do que o da dor. E muito mais suave. Porque Jesus falou, não, a gente está aqui passando pelas dificuldades, pelas dores, por quê? Porque nós temos débito. Ninguém está passando porque Jesus gosta de ver os outros sofrer, não é? Mas Jesus falou assim, ó, eu vos dou um novo caminho. Esse novo caminho é pagar o débito pelo amor, pela prática da caridade. Então ele falou assim, olha, às vezes quando você pede parcelamento em 3 encarnações, aí você parcela em 3 encarnações, dá uma aliviada nessa e fala assim, agora eu vou praticar o bem. E aí você já vai quitando lá na frente. Sem se quitar com dor. Porque quitar com dor, quita, mas dói. Quitar pelo amor não é muito mais gostoso? Quitar pela caridade. É esse o caminho que Jesus veio nos trazer. Esse é o único caminho. Por isso que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o melhor caminho. E aí, Kardec continua lá, tem uma passagem que ele fala bastante sobre os tesouros, ele fala, observai os pássaros do céu. E é uma passagem linda, né? E às vezes mal interpretada. E ele coloca aquela passagem, começa, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente busca primeiro o reino, busca o primeiro tesouro do Espírito, o resto vos será acrescentado. Talvez não o resto que a gente queira. Às vezes você fala assim, não, então eu vou fazer bastante caridade, quem sabe Deus me manda uma mansão. Não, não é isso que diz a passagem. Talvez você consiga comprar uma mansão ou uma casa no plano espiritual. Não é exatamente isso, essa alegoria, né? Mas, porque aí você vai juntar bastante tesouro lá, e às vezes até, segundo o André Luiz, comprar mesmo uma casinha lá em nosso lar, né? Que nem ele falava, né? Você tem direito a ter uma casa lá, comprar no sentido de trabalhar para isso. Mas o fato é, então, o nosso foco deve estar, e aí a conclusão, sempre, em todos os momentos, seja na dor, ou seja, nos momentos que nós estamos bem, em buscar primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro, ou antes de tudo, o que vai nos garantir o futuro para sempre, a felicidade para sempre. Por isso que é buscar antes. E aí o resto vai ser acrescentado. A matéria. Mas aí tem que ser baseado pela mesma proporção de quando você faz entra em perspectiva realizar alguma coisa na vida material, você faz um planejamento, não é? E dentro daquele planejamento você se pauta ali para poder alcançar aquilo que você quer alcançar. Da mesma forma, os tesouros do céu. Há de se haver um planejamento.
Não é barganha, não é dizer, tá vendo, eu estou indo no centro, olha, eu estou fazendo isso, vou fazer o bobó de camarão, então eu quero, sabe? A gente é muito assim ainda, criança espiritualmente, de barganhar com Deus. E aí, quando aquilo não acontece, você quer. Porque eu não fui na Umbanda ali na frente, de repente dava um negócio, entendeu? E não é o mesmo planejamento. Fazer isso, o que é que eu preciso fazer para poder alcançar um estado de alma que realmente essa doença não me abata, ou então que essa impossibilidade de fazer isso ou aquilo se acomode no meu coração e eu possa agora olhar para um outro lado, para uma outra perspectiva, não ficar. Às vezes a gente bota uma coisa na cabeça e quer aquilo, né? Isso vai do casamento ao filho, ao emprego, de tudo. Você quer, você bota na cabeça que é aquilo que você quer, como se você pudesse modelar o seu destino, e não é bem assim. A gente modela porque vai bater na parede e aí modelou a queda. Mas dizer, bom, meu planejamento é esse, eu gostaria que as coisas funcionassem assim, dentro desse padrão, o que é que eu preciso fazer? E aí tudo daquilo que você quer realizar vai girar em torno do seu comportamento, de você perante a vida, perante as pessoas, conhecidas ou desconhecidas, família, trabalho, envolve tudo, toda a parte material que você transita, dia e noite. Como eu me porto agora, quando for saindo aquela palavra que antes você estava nem aí, você fazia, quando você for ingerir determinada coisa que você sabe que não lhe faz bem, para o que o corpo físico fique melhor, você na hora poder botar no seu planejamento. Eu queria deixar isso, eu queria colocar aquilo, eu queria fazer assim, eu queria, quando encontrar aquela pessoa que eu não queria ver mais nunca, quando eu encontrar, que meu coração vibre de felicidade, de essa é a oportunidade que eu tenho de me redimir dessa minhaca que está fazendo com que meu corpo adoeça, e ali chegar, ou perdoar, ou repensar, ou não olhar mais com os olhos negativos e sim positivos, entendeu? Então, isso precisa ter. E às vezes a gente passa um tempo enorme nessa tarefa de ver essas palavras lindas que Jesus nos deixou, esse caminho de verdade, de vida, como ele dizia, né? Um caminho de verdade e de vida. Ou seja, é health. Não é um mapa, vai lá que vai dar tudo certo. E a gente vem aos tropeços, a gente vem quando a corda está no pescoço, a gente, entendeu? Pelo menos a corda traz. Mas ele queria que a gente viesse pelo planejamento maior de já viver esses tesouros nessa encarnação. De dizer, puxa vida, eu antes estava achando que precisava disso e daquilo para ser feliz. Eu não tenho nem isso nem aquilo. Mas aquilo outro me deixou plenamente satisfeito. Entendeu? Então, às vezes, a gente mira num lugar, ou numa pessoa, ou num modo de viver, que não tem nada a ver com essa encarnação. E esse planejamento muito bem colocado, né? Inclusive considerando os aspectos materiais. Se você lê é tudo. o que o Kardec fala sobre essa passagem, ele ainda fala, porque depois ele tem aquela parte, olhar os pássaros que eles não semeiam e eles têm comida, olhar as flores como elas são belas, os lírios do campo como eles são belos, nem Salomão, na sua maior riqueza, vestiu, e aí Kardec traz a realidade e fala assim, se você interpretar o pé de letra isso aqui, você vai achar que você pode viver só de dedicar a Jesus e achar que que cai tudo do céu. Que cai do céu e tudo vai acontecer. Não é isso. Kardec faz uma observação muito bem pontual. Temos que planejar a nossa vida para, primeiro, o reino dos céus, mas também a matéria. Ele não fala assim, dedicai somente ao reino dos céus. Primeiro a nossa evolução, porque é o nosso objetivo. O objetivo da encarnação é o nosso aprimoramento espiritual. Mas também temos que cuidar da matéria, temos que planejar. A gente vai comprar um carro, a gente faz planejamento financeiro, a gente vê quanto que a gente ganha, a gente vê quanto que a gente pode gastar, qual que é a nossa parcela. E por que a gente não faz isso no planejamento espiritual?
Pô, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Qual que vai ser o meu jeito de fazer isso? Dá para pagar de uma vez, perdoar de uma vez só? Não dá. Então eu vou perdoar em parcelas, né? Kardec ensina, Jesus ensina, mas Kardec, de maneira brilhante, ele ensina a perdoar em parcelas. Faça oração pelo seu inimigo. Ore por aqueles que vos odeiam. Eu não disse lá, vai lá dar um abraço, anda com ele. Não. Ore por aqueles que vos odeiam. Pelos Ele que vos diz assim, caluniam. ore por aquele que vos odeia, mas na realidade você ora por você, porque você demora para deixar de odiar. Mas o fato de você estar orando, achando que está cumprindo essa regra, não sabe dizer que aquilo primeiro é em você. O perdão é esse. O perdão é a si próprio. Quando você se perdoa, acabou. Se o outro não tem, você não tem mais raiva. Se você não tem mais raiva, você não tem por que perdoar. Entendeu? Então, a gente está tão interligado, todo mundo, que não tem jeito. O pau que dá em Chico vai dar em Francisco. Então, não adianta dizer assim, mas fulano está melhorzinho nisso e naquilo, então está livre. Ninguém está livre. E quanto mais a gente se irmana, quanto mais a gente, como hoje a gente estava aqui reunido para rezar por milhares de gente que da lista a gente pouco conhece, né, alguns, mais a gente exercita essa liberdade de poder espalhar luz sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Distribuam aqueles que têm olhos de ver para onde vocês acharem que é bom. Mas a gente diz o nome. A pessoa pode morrer amanhã, mas vai morrer à base de energia, de vibrações de amor. Então, isso vai fazer a diferença naquela pessoa que vai desencarnar. Então, não é só a vida que a gente conhece aqui, ou a riqueza que a gente conhece aqui, ou a pobreza, não. A gente traz uma história de espiritual, de espíritos imortais que somos, muito. É longo o caminho e muito assim, ó, embolado. Parece lá dentro, parece até a gente tirar aqueles fiozinhos todos, desembaraçar, né? Como a gente diz. E às vezes você pega uma coisa toda embaraçada, pega a agulha e tira aqui. Não é fácil, não é fácil. E aí Deus, como é muito amor, que tem que ser pelo amor, por isso que a gente tem que amar, queira ou não queira, Ele diz que a gente vai fazer isso nós mesmos para poder termos o mérito de dizer, puxa vida, olha como eu sou um Deus, olha como eu consegui curar a mim mesmo. A ninguém, a si mesmo. Então, isso é muito bom mesmo. Né? O que mais? É isso. É só, né? Diz a que já está na hora. Ela já vai jogar o sapato. Né? É porque começou um pouquinho atrasado. É todo dia. Aliás, isso é uma observação. É que ele gosta do tema, né? Quando ele quando ele Tá faltando o Ronaldo fazer o collab com a gente. Né? menino, ele não quer mesmo. Ele sabe tanto, né? Eu não sei nada, tô aqui jogando pedra na cruz. Alguém quer também dar um pitaco aí? Você falou que a pessoa está com raiva do outro, não veio assim, passa o veneno, e aí quando você faz oração, é mentira. É. Você conseguir tirar essa. Porque o ruim da gente o ruim da gente não gostar do outro, a gente ter restrições ao outro, é porque são energias deletérias que vão ficar na gente. Então, todas as vezes que você pensar naquela pessoa, vai, entendeu? Travar. Então, e se transforma em doenças, né? Porque a gente só consegue pela dor. Tem uma frase tão bonita que fala sobre que o perdão é um remédio que você dá para os outros para se curar. Então você acha que você está perdoando o outro, está dando aquele remédio, mas você está se curando. É o corte do vínculo energético mal, né? Então, se a pessoa te fez aquela maldade e você a perdoou sinceramente, houve a ruptura. A partir de agora, mas se eu perdoar, às vezes as pessoas pensam assim, né? Se eu perdoar, ele vai sair impune. Não vai.
Porque o débito e o crédito é com a lei, não é com a pessoa. Porque senão a gente fica naquela ideia simplória que quando a gente comete um equívoco com alguém, você tem que reencarnar com aquela pessoa para você resgatar. Não tem. Imagina que todo mundo que bateu em Jesus, que maltratou Jesus, tem que reencarnar. Jesus tem que reencarnar com todo mundo agora para resgatar, senão não resgata. Claro que resgata. O resgate é com a lei. É que acontece que a gente vê em tantas encarnações se digladiando um com o outro e esse outro com esse um, e daí você encarna junto para ver se aprende. Mas a partir do momento que há o perdão e o processo evolutivo, acabou. Cada um se acerta com a lei. E muitas vezes aquele que cometeu o ato, ele nem está em débito com a lei. Aí eu maltrato a Marisa. Marisa me maltrata. Aí pega o plano reencarnatório, a gente está fazendo isso há 100 encarnações. Agora está 99 para a Marisa e 100 para mim. A Marisa me perdoa. Acabou. E aí ela ainda pega e está praticando bem, ela cometeu um ato, eu cometi um ato, e depois eu mudo. Por que a gente vai falar em débito, em pagar e não sei o quê? Quer dizer, quem somos nós para poder tomarmos o lugar de Deus e aplicar uma justiça que a gente nem conhece? Né? Débito é com a lei. Uma parte, eu estava observando, estava vendo muito no meu pensamento aqui, tudo isso aí, né, da porta, né, material, que é a porta larga, e a porta estreita, né, que é a porta que nós não sabemos ainda como transpor na maioria das vezes. Né? Eu estava lembrando muito da parábola dos talentos. Né? E quando Jesus conta essa parábola, é confiado 3 tesouros, né, 3 denários, 2 e 1. E aquele que só tinha 1 denário, ele ficou com medo, e ele enterrou aquele tesouro tão precioso, e foi confiado a ele. Né? Ou seja, se Deus te deu uma coisa, você manifestar no planeta, na Terra, ao seu redor, é que você fazer acontecer. Né? O cara que cria empregos, trabalhos, ele é necessário no nosso plano. Não importa o tamanho da obra. Mas quando você feito no material, ele tem que pensar que é parte da jornada dele. Gerar emprego. Né? Então, é uma coisa bem interessante. Mas é bom. É bom a gente ficar ouvindo, falando essas coisas, para a gente ir lembrando durante a semana. Porque usar o talento não é fácil. Não é fácil. Não. Porque a gente tem aqui na frente, né, o nosso talento, vamos colocar aqui, passa. A gente está aqui, tem que estudar, tem que tentar praticar, a gente é julgado. Né? As pessoas que me conhecem falam assim, você está falando isso, mas você não faz isso ainda. Né? E é verdade, e a gente não faz. Quantas coisas que a gente fala aqui no dever ser, e a gente está tentando lapidar, né? Porque não pensa que a gente fala de perdão e a gente é a pessoa que perdoa todo mundo. A gente está no processo também. Então, usar esse talento é um risco. Quando Jesus fala que ele foi lá, pegou o talento que ele tinha e fez e não sei o que lá, ele arriscou, ele podia ter perdido tudo. É o medo. Não, né? E aí você vai. Aí a pessoa que tem o talento, ele vai pegar e esconder, porque é mais fácil. Se eu não falar ali a gente pode cometer equívocos. A gente está aqui na frente, está falando, a gente erra. Eu não quero fazer palestra, não. Depois eu digo uma bobagem, né?